Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar o Interchange Intro, página 10, tá? Part 5, Grammar Focus. Então aqui a parte 5. A gente vai falar sobre o this, these, it, they and plurals. Então a gente vai falar sobre as formas no singular e no plural e como fazer. E cada demonstrativo. This is a clock. Aqui a gente usa o this porque é singular, tá? Clock é singular. Então a gente vai usar o this. Então este é um relógio, né? Um caso aqui, um relógio de parede, então é clock. Então a gente usa clock é singular, a gente vai usar is, que é um verbo no singular, na sua forma singular, e o this também, que é um demonstrativo em sua forma singular. Aqui no plural, você vê que são dois relógios, né? Aqui são dois relógios, então são clocks, né? E o plural foi feito com S. Então, por ser plural, a gente vai usar o verbo na sua forma plural, né? Are. E a gente vai usar o demonstrativo também, these. These é a forma de demonstrativo plural, né? Para algo que está perto. Assim como o this é para algo que está perto, só que é para singular, tá? Então, o this é para singular e o these é para plural. Ok? Aí vamos para a parte aqui dos earrings, tá? Os earrings são brincos, né? Earring, brinco, earrings, brincos. Então, a pergunta, como é que você faria a pergunta? Você vai perguntar com what, né, que é o que. Aí, aqui, o S, ele significa is, porque você tem um apóstrofo aqui. Então, what's this? Ficaria assim, o que é isso? Tá? E aí a resposta, it's an earring. Então, é um brinco. Aqui você tem earring, earring é singular, né? E outra coisa, a gente tá usando o artigo aqui, an. An porque a palavra earring começa com E. Então, começando com vogal, você vai usar an. Quando você tiver uma pergunta que estiver no plural, são dois itens ou mais, você vai fazer a pergunta, what are these? Então, o que são estes, tá? What are these? E aí, você pode fazer a resposta ó, com contraction aqui do are. Você vai falar, their earrings. Aí, com o plural, com S no final. Their earrings. Tá? Então, são brincos. Depois, a gente tem o contraction, tá? Isso aqui é só para mostrar o contraction de cada um, ó. It's é igual a it is. E there é igual a they are. Agora nós vamos seguir para a próxima parte, que é dos exercícios, tá? Então vamos ler aqui. Complete these conversations. Then practice with a partner. Tá, então, complete essas conversas nesse diálogo e depois, né, ou então pratique com um colega de classe, né, um parceiro. Tá, então vamos lá. O primeiro, number one, a pergunta, ó, A significa uma pessoa e B é outra pessoa. Então, uma pessoa fala, what are these? Então, o que são estes, né? E daí você tem uma foto de chaves. Em inglês, chaves são keys, tá? Então a resposta ficaria como
São várias chaves. Se fosse singular, tá? Uma coisa que é um objeto e tá singular, a gente usa it. Se a gente tem mais do que um objeto, tá? Um item, alguma coisa abstrata, a gente vai usar they para fazer a forma de 2 ou mais objetos, tá? E coincidentemente é o mesmo pronome que a gente usa para pessoas, tá? Mesma coisa. Então a gente usa they para quando a gente estiver falando mais do que um item. Então aqui a gente faz a resposta their keys. Então são chaves. Então só uma observação aqui na pergunta, tá? Ó, tá vendo que isso aqui é a pergunta? Então a gente começa primeiro, ó, com o question word, que é o what. Depois a gente vai para a forma do be, que é o are. E aí a gente usa por último o demonstrativo para fazer essa pergunta. Na resposta a gente começa primeiro com o pronome, né? Depois, como ele é contraction, vai vir a forma do be, o are, né? Só que vai ficar there. E por último, o que é este objeto ou essas coisas? O que são essas coisas? Que são keys. E então isso aqui vem por último. Aqui, number 2. A gente está vendo que é um mapa, tá? Esse aqui, um mapa. Então, só tem um item. Como é uma coisa só, você vai perguntar ou what is. E aí, o demonstrativo singular, que seria o this, tá? Então, você pode colocar assim, what is this? Ou fica mais fácil para falar, mais fácil para você falar se você fizer o contraction aqui. Que você coloca o apóstrofe S. Então, fica what's this. Então, o que é isso? Aqui que está perguntando. A pessoa vai responder o seguinte. Pode responder de duas formas. It's a map, né? É um mapa. Ou você pode responder também com um demonstrativo. Você pode colocar this is a map. Também estaria certo. Ok? Então, vamos lá. Próximo aqui, number 3. Number 3, isso aqui a gente chama de book bag, tá? Essas mochilas para carregar documentos, para não amassar, são os book bags. Então, são 2 itens, né? Não é um só, são 2. Então, a gente vai usar a forma plural. Vai ser, ó, what are these, tá? Então, você tem que usar o demonstrativo no plural e você tem que usar o verbo também no plural, para ter essa concordância. Então, what are these? Aí, são 2 objetos, a gente pode usar o they, né? Então, their, eu vou colocar o contraction, their book bags. Aqui o próximo, number 4. Number 4, tá vendo que tem um relógio, só que esse é um relógio de pulso. Então, o relógio de pulso a gente chama de watch, tá? Então, é um só, é watch. A gente vai fazer a pergunta, então, com o singular, porque a gente só tem um objeto. A gente vai perguntar, ó, what's this? Tá? What's this? Aí fica mais fácil responder dessa forma. It's a watch. Tá? Aqui a gente tem o artigo a, né? Então, it's a watch, tá? Fica como a, quando você pronunciar junto com watch. It's a watch, porque watch começa com W. Então, começa com uma consoante que tem som de consoante. Então, a gente coloca o artigo a, tá? E não o an. An. Então, it's a watch. Ou também poderia ser this is a watch. Mas é muito mais fácil fazer da primeira forma, que é mais reto e direto. Aqui, number 5.
Então, uma pessoa fala, outra responde, tá? Esse objeto aqui é umbrella, né? Como vocês podem ver, o guarda-chuva, umbrella. Aí, what's this? Porque ele é singular, né? Então, a gente vai fazer essa pergunta. What's this? Aí, você pode responder. It's an umbrella. Tá? Então, lembrando que aqui, ó, você tem uma vogal, então você tem que colocar an, tá? Então, o an, esse artigo, porque umbrella começa com U, que é uma vogal. Aqui, number 6. Aqui, muito cuidado nesses objetos aqui, que são, parece uma coisa só, mas são consideradas plurais. Porque, ó, os óculos, ou óculos de sol, em inglês é sunglasses, né? Óculos de sol. Então, glasses, com ES, né? No final. Sunglasses. Então, é considerado plural, apesar de ser um objeto só. Porque a gente tem 2 vidrinhos nele, então a gente fala de glasses, tá? Então, vai ser feita a pergunta na forma plural. Tá? Então, aqui, what are, e aí, these. What are these? Aí, vamos fazer a resposta com they, né? Vamos fazer o contraction, there, e escrever sunglasses. So, they're sunglasses. Tá? E aqui termina essa parte do exercício Number 5, exercise number 5, grammar focus, tá? Aqui, continuando, é muito importante praticar o spelling, tá? Porque isso aqui é muito utilizado em qualquer coisa que você vai fazer em inglês. Então, vamos lá ao título. What's this called? Então, what's this called é como que isso é chamado? Qual que é o nome dessa coisa, né? Aqui, vamos lá. A primeira imagem que a gente tem, né, de um cartão de crédito. E aqui tem um exemplo de diálogo, tá? Então, vamos fazer esse exemplo de diálogo. Aqui, part A, fica, what's this called in English? Então, qual que é o nome disso em inglês? Aí o B, I don't know. I don't know significa eu não sei. Aqui, C, a pessoa responde, it's a credit card. Então, é um cartão de crédito. Aí, por último, aqui, a pessoa vai fazer a pergunta, how do you spell that? Então, como que você soletra isso? Então, tem que falar cada letra do nome desse objeto. Então, como é que fica? Você vai pronunciar, e é importante sempre repetir esse exercício de falar cada uma das letras. Então, C, R, E, D, I, T, C, A, R, D. Tá? Credit card. C, R, E, D, I, T, C, A, R, D. Ok? E aí vamos pro próximo. Esse aqui, para quem gosta de sushi ou comida japonesa ou chinesa, são chopsticks em inglês. Então vamos lá pro diálogo, ó. Part A. What are these? Ó, tá vendo que está sendo usado these? Porque são 2 objetos. What are these called in English? Aí a resposta, I think they're called chopsticks. Então, como que estes objetos, né, são chamados em inglês? I think they're called chopsticks. Se eu não me engano é hashi, né, em português. Eu acho que é chamado de chopsticks. Vou manter em inglês, tá? Aqui, part A, né, a pessoa fala novamente, aí, how do you spell that? Como que você soletra isso? E aqui, B,
Vamos lá para soletrar. How do you spell? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Então, repetindo novamente, C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Ok? Então, é importante fazer um exercício de escolher objetos, né? Ver os nomes desses objetos em inglês e soletrar cada um desses objetos. E é uma prática importante para gravar o som de cada letra, ok? Então, obrigada por assistir este vídeo. Thanks for watching. See you next time. Então, vejo vocês numa próxima.